Está precisando aprender matemática? Então você chegou ao lugar certo. Fica no vídeo até o final, se inscreve no canal e vem com a gente. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Francisco Souza. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Essa semana eu estava assistindo a um programa sobre resenha esportiva relacionada a futebol e me deparei com esse scout aí comparando as performances de Gabigol e Pedro, dois atacantes da equipe do Flamengo, onde nessa tabela a gente consegue ver aí dados sobre gols, sobre partidas jogadas, sobre minutos e a proporção minuto por gol. E aí eu me perguntei, será que a matemática não é possível de responder a essa enquete? Bom, sendo você torcedor ou não do time do Flamengo, se você for perguntado a respeito, você vai ter a sua própria opinião. Mas será que a matemática não pode ajudar você a chegar a uma conclusão? Então foi aí que eu decidi trazer na tela seguinte aí uns cálculos envolvendo alguns conteúdos matemáticos para tentar ajudar a responder essa pergunta. Vamos lá então? Pessoal, eu trouxe aqui para a tela inicial da nossa apresentação os mesmos dados que vocês viram aí na fotografia que eu tirei diretamente da TV. Gabigol fez 7 gols, enquanto Pedro fez 11. Você pode dizer, bom, Pedro fez mais gols, então ele é melhor. Observe aqui, ó, Gabigol participou de 13 jogos, o que equivale a 925 minutos, enquanto Pedro participou de 21 jogos, o que equivale a 1.225 minutos. Ou seja, Pedro esteve em campo mais tempo, então aí a tendência em que ele fizesse maior número de gols também era maior. Então são esses dados aqui que a gente vai estar analisando através de 3 conteúdos matemáticos, tá certo? Finalmente, quem é melhor, Gabigol ou Pedro? Então vamos lá. O primeiro conteúdo que a gente vai usar é o de frações, tá certo? E a primeira fração que a gente vai criar aqui, a primeira relação, vai ser de gols por jogos, beleza? Segundo os dados que a gente acabou de ver, o Gabigol fez 7 gols participando de 13 jogos, enquanto Pedro fez 11 gols participando de 21 jogos. Então, qual é a nossa missão aqui? É comparar essas duas frações, identificar qual delas vai ser maior. O melhor jogador, então, matematicamente falando, vai ser o dono da maior fração. Mas as nossas frações, elas não têm o mesmo denominador. E aí, o que é que a gente tem que fazer? Um caminho é a gente calcular o MMC entre as duas frações e reduzi-las ao mesmo denominador. Nós vamos fazer isso sim, galera, mas nós não vamos fazer utilizando o MMC. Olha o macete que eu vou utilizar aqui. Ó. Eu vou pegar a fração referente ao Gabigol e vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 21. Por quê? Porque 21 é o denominador da outra fração. E para não alterar essa fração, a gente tem que multiplicar os dois termos pelo mesmo valor, porque a gente vai estar encontrando uma fração equivalente, cuja fração vai estar representando a mesma quantidade dos 7/13. Fazendo essas multiplicações, 7 vezes 21 é igual a 147 e 13 vezes 21 é igual a 273. E agora o que é que eu vou fazer com a fração do Pedro? Eu vou multiplicar por 13, tanto em cima quanto embaixo, galera. Porque como vocês sabem, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, aqui embaixo, nessa outra fração, a gente vai conseguir chegar ao mesmo denominador aqui, a nova fração, da fração equivalente. Aí a gente vai poder comparar duas frações com o mesmo denominador. Fazendo a multiplicação, 11 vezes 13 é 143 e 21 vezes 13, como nós já sabíamos, é 273. Bom, e nossa missão agora vai ser comparar essas duas frações. É claro que essa primeira é maior do que essa segunda, porque elas têm o mesmo denominador. E nesse caso, a maior delas vai ser aquela que tiver o maior numerador, que no caso é exatamente essa primeira aqui, que é a equivalente a 7/13, como essa daqui é a equivalente a 11/21. Então, conclusão nossa é que 7/13 é maior do que 11/21. Então, esse resultado, segundo o ponto de vista do cálculo de frações, quem sai ganhando nessa primeira análise é o Gabigol. Bom, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai transformar esses valores em números decimais. Como é que a gente transforma uma fração em um número decimal? É dividindo o numerador pelo denominador. Fazendo essa divisão, a gente obtém uma dízima infinita. Pessoal, o que é uma dízima infinita? É um número decimal que nunca tem fim, tá certo? Vamos fazer um arredondamento aqui, para a gente deixar com 3 casas decimais. A regra do arredondamento diz o seguinte: no caso aqui, como eu quero deixar com 3 casas, eu preciso eliminar o 4. Aí o que é que eu tenho que fazer? Olhar para a casa anterior e pensar o seguinte: a casa que eu quero eliminar, ela é menor ou igual a 5 ou ela é maior do que 5? Ela é menor do que 5, né? Então, quando essa casa é menor ou igual a 5, a gente elimina ela e mantém o valor da casa anterior. Então, esse número decimal aqui arredondado ele vai ser aproximadamente 0,538, ok?
Na fração do Pedro, 11 sobre 21, dividindo, né? 11 por 21, a gente consegue chegar aqui no 0,5238. E como eu quero deixar com 3 casas também, para ter o parâmetro igual à fração do Gabigol, então eu vou ter que eliminar a quarta casa, que é o 8. Já a nossa quarta casa aqui ela é maior do que 5. Então a regra do arredondamento manda que a gente faça o quê? Elimine essa casa, mas a gente tem que aumentar a casa anterior em uma unidade, ou seja, o nosso 3 vai virar um 4. Então esse valor arredondado para 3 casas decimais é igual a 0,524. Então a gente vê aqui que o número decimal referente à fração do Gabigol é levemente maior do que o número decimal referente à fração do Pedro. 0,538 é maior do que 0,524, por quê? A primeira casa decimal é a mesma. A segunda casa decimal do número do Gabigol é 3 e a segunda casa do número decimal de Pedro é 2. Então, como 3 é maior do que 2, então 0,538 é maior do que 0,524, pessoal. Mas é uma diferença realmente muito pequena, de 0,014. Sendo assim, o resultado também é favorável ao Gabigol. Mas observe que aqui a gente apenas transformou, tá certo? As frações em números decimais. Agora, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai voltar para as frações. Mas olha a fração que eu vou analisar aqui agora. Eu vou analisar a fração gols por minutos jogados, beleza? A do Gabigol é de 7 para 925. Ele fez 7 gols em 925 minutos jogados. E a de Pedro é 11 para 1.225, ou seja, ele fez 11 gols, tendo jogado 1.225 minutos. Então vamos trazer as duas frações aqui para a gente comparar. Então olha o que eu vou fazer aqui. Ó. Vou transformar em número decimal. 7 sobre 925. Dividindo 7 por 925, a gente encontra o 0,0075. Fazendo aquele arredondamento para deixar com 3 casas, olha o que acontece. Uma quarta casa, que é a casa que eu quero eliminar, ela é igual a 5, então a gente elimina ela e mantém a casa anterior. Então, o valor arredondado aproximado é 0,007. Na fração do Pedro, quando a gente dividir, a gente vai obter aqui, ó, com 4 casas, o número 0,0089. Então, a quarta casa é a que eu quero eliminar. Eliminando ela, como ela é maior do que 5, eu tenho que aumentar uma unidade à casa anterior. Então, esse valor arredondado para 3 casas vai ficar com 0,009. Então, olha o que acontece aqui, galera. A diferença é de 0,002. Mas ela é favorável a quem? Ela é favorável a Pedro. Ou seja, a fração 11 sobre 1.225 é maior do que a de 7 sobre 925. Ou lendo nesse sentido aqui, ó, 7.925 avos é menor do que 11.225 avos. Ou seja, na fração, na relação dos gols com os minutos, o resultado é favorável a Pedro. Bom, pessoal, e para finalizar, nós vamos transformar todos os dados que nós obtivemos em números percentuais. Primeiramente, vamos trazer os resultados dos gols por jogos, né? A parte do número decimal. O resultado para o Gabigol foi 0,538 aproximado e o de Pedro foi 0,524. Já na relação gols por minutos, o resultado de Gabigol foi 0,007 e para Pedro foi 0,009. Nesse primeiro caso aqui, gols por jogos, a gente viu que o Gabigol saiu na frente. E depois, na outra, né, no caso de gols por minuto, o resultado foi favorável ao Pedro. Mas como é que a gente transforma um número decimal em uma porcentagem? A gente multiplica por 100. Ó. Então, se eu pegar o 0,538 do Gabigol, ó, multiplicar por 100 é deslocar a vírgula 2 casas para a direita. Então, essa vírgula vai ficar aqui entre o 3 e o 8. Então, isso vai equivaler a 53,8. Já o do Pedro, fazendo esse processo, a vírgula vai ficar entre o 2 e o 4. Então, vai dar aqui 52,4. Ou seja, analisando os gols por partidas, por jogos, o Gabigol ficou com 53,8% e o Pedro ficou com 52,4%. Ou seja, nesse caso, resultado favorável ao Gabigol. No caso aqui, ó, utilizando o mesmo processo, multiplicando por 100, deslocando a vírgula, ela vai ficar aqui entre o 0 e o 7. Isso quer dizer que é 0,7% a performance do Gabigol. E no caso da do Pedro, multiplicando por 100, a vírgula fica entre o 0 e o 9, dá 0,9%. Ou seja, 0,9% é maior do que 0,7%. Então, na relação gols por minuto, o Pedro levou vantagem. E aí, você concorda com isso? Deixa nos comentários aí qual foi o critério que você achou mais interessante
e o que foi que você achou de utilizarmos a matemática para responder a nossa enquete. Esperamos que vocês tenham curtido esse vídeo, galera. Se você curtiu, deixa o teu like aí para apoiar o nosso trabalho e verifica a tua inscrição. Se não tiver inscrito, se inscreve e ativa as notificações para receber esse tipo de conteúdo e muito mais. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Um grande abraço. Tchau, tchau.